batendo foto aí. Comecei. Eu quero primeiramente saudar os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer, irmãos, a Deus primeiramente pelo fato de estarmos aqui compartilhando essa palavra da graça. Agradecer também por aqueles que estão acompanhando o canal da graça, tá entendendo? Cada pessoa que puder ouvir, né? A gente sabe que muitos, por causa até do tempo, que a gente grava em torno de meia hora aproximadamente, em média, meia hora, 40 minutos, e assim nós estamos vivendo num tempo do imediatismo, do corre-corre, e as pessoas hoje só estão mais ouvindo vídeos, mensagens assim que duram no máximo 5 ou 10 minutos estourando por conta do tempo. Mas assim, a gente precisa desse tempo porque nosso objetivo com essa mensagem, e como nós já dissemos no anúncio do ministério, é a iluminação dos filhos de Deus, certo? Para que possa, assim como nos diz o apóstolo Paulo, a gente possa entender aquilo que nos é dado por herança. Então é uma questão, na verdade, a nossa salvação em Cristo é uma questão de iluminação, porque estamos falando de obras já realizadas pelo Pai, de algo que já está consumado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entendendo? Então, a graça, ela opera em nossa compreensão. Eu sempre tenho dito isso para os irmãos e para os nossos queridos ouvintes do canal Ministério da Graça, que essa palavra, ela opera em nossa compreensão. É uma questão de compreender ou não. Lembrem daquela mensagem que nós fizemos, inclusive aqui na casa da nossa abençoada irmã Neném, quando falávamos do herdeiro. Ele às vezes vive como escravo, né? Lá em Gálatas 4:1, o herdeiro, ele vive como escravo, certo? Mesmo sendo o senhor de tudo. E vive por quê nessa condição? Porque não sabe, né? Digo, pois, o herdeiro quando é menino, veja, quando é menino, representando o quê? A mente que não compreende ainda a totalidade da grandeza da mensagem de Deus, por ser até uma mente ainda inexperiente, mas ele sendo herdeiro de Deus, mesmo estando como menino, ele é senhor de tudo. E herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então essa graça opera na nossa mente, na nossa compreensão, certo? Quando a palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, essa palavra diz também que essa reconciliação se deu no entendimento, porque nós éramos inimigos no entendimento. Estão observando isso, irmão? A inimizade que existe entre o ser humano e Deus, o seu Criador, ela ocorre no entendimento. E a graça vem justamente para reconciliar. Por quê? Como? Porque ela ilumina os olhos do nosso entendimento para compreendermos o que nos é dado por herança, para compreendermos a nossa relação com Deus. E também temos insistido no seguinte, abençoados: essa relação se dá estritamente no âmbito espiritual. Ela se manifesta, é claro, na carne, é claro. Como? Anulando os desejos e as concupiscências da carne, certo? Nos levando a uma inclinação espiritual. Até porque, abençoados, quando nós falamos Pai dos Espíritos, ou quando nós falamos que Deus é Pai dos Espíritos, certo? É porque justamente a graça nos revela a nossa identidade espiritual. Está escrito lá em Hebreus 12, a partir do capítulo 12, que Deus é Pai dos Espíritos, certo? Então nós falamos aqui em espírito. E na última pregação que nós fizemos, nós trouxemos uma palavra a respeito da verdadeira natureza da igreja de nosso Senhor Jesus. Esse assunto é muito polêmico, porque mexe com a religiosidade, o sentimento religioso das pessoas. Está entendendo? E essa questão de religiosidade, o sentimento religioso, é uma questão de fora o íntimo, certo? Ao falarmos sobre essas coisas, a gente tem que falar com aquele cuidado abençoado. É claro que o dispenseiro da graça de Deus, ele não vai viver em função de agradar, certo? Mas, por outro lado, ele tem que saber que ele não é a palmatória de Deus para andar condenando as pessoas e desfazendo dos seus costumes, das suas religiosidades, certo? Porque é algo que está vinculado, é algo de fora. Ela, não vamos aqui estar enganando, porque a palavra da graça, ela não agrada a todo mundo. Ela vai de encontro a determinadas fortalezas de pensamento, certo? Mas o nosso objetivo, quando pregamos, não é isso que eu quero deixar bem claro aqui, não é atacar a fé das pessoas, certo? A pregação da graça não tem como objetivo estar atacando a forma das pessoas crerem.
certo? O objetivo é ajudar as pessoas a serem esclarecidas a respeito do que Deus fez em suas vidas, certo? E daqui vem a principal diferença, abençoados. Aqui vem a principal diferença entre o sentimento religioso, certo? E a palavra da graça de nosso Deus. Porque, veja bem, sentimento religioso, por mais que respeitemos, e não vamos estar aqui querendo discutir detalhes da fé e da forma que as pessoas creem, mas a crença religiosa é a forma como as pessoas, certo, acreditam, a forma como as pessoas pensam a respeito de Deus. E essa graça, ela é a forma como Deus pensa a nosso respeito. Os irmãos estão entendendo a diferença? A graça de Deus não é resultado de algo que eu estudei, que eu pensei, que eu elaborei, que alguém elaborou, que alguém pensou. É resultado de uma revelação que Deus deu. Lembre que o apóstolo Paulo, que é o ministro dessa graça, ele diz: eu faço-vos saber, irmãos, está lá em Gálatas a partir do capítulo 1, que o evangelho que por mim foi anunciado, eu não recebi e nem tampouco aprendi de homem algum, mas pela revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, para quem quer realmente crer nessa palavra, certo? Nós temos que olhar para o Evangelho da Graça como uma proposta divina, como uma forma de Deus nos conhecer, e não na forma em que nós o conhecemos. Porque se formos partir por aí, abençoado, então os caminhos serão muitos. Já ouviram aquele ditado? Cada cabeça é um mundo. Se a gente for parar para pensar mesmo, entrar em polêmicas religiosas, a gente vai ver que cada um vai ter a sua forma de crer. Está entendendo? Alguns que não têm a sua própria forma de crer, mas segue a forma de alguém crer, certo? Segue a forma em que foi ensinada, mas na verdade a palavra da graça vem nos mostrar isso, certo? Partindo desse pressuposto que Deus, o plano aqui é o de Deus, é o que Deus pensa a nosso respeito, certo? E vamos iniciar então, abençoados, com um capítulo que está lá, capítulo 2 de 1 aos Coríntios, a partir do versículo 9, certo? Nesse pensamento, certo? De que para a igreja de Jesus Cristo, está entendendo? A sua salvação se dá à proporção que ela compreende o plano de Deus para a sua vida. O que foi que Deus planejou, certo? Vamos ver como se dá essa compreensão. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo, eu sei que os abençoados que estão, versículo 9 ao 12. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Sei que os abençoados que estão nos ouvindo através do canal, alguns não têm paciência e até a partir daí não escutam, mas se você puder, escolha um tempo, certo? Porque é muito importante, eu acredito que seja muito importante a gente compreender o plano de Deus para nossas vidas, certo? Para que depois a gente não esteja elaborando o nosso próprio plano, né? A nossa própria forma de se chegar a Deus. E sabe onde é que vai se chegar com o próprio plano, a própria maneira de compreender? A lugar nenhum, certo? E sabe qual é o resultado de tudo isso? Dúvidas, incertezas, inseguranças, certo? E apegos a sentimentos religiosos. Mas vamos ver aqui. Aqui, como nós estamos pregando na residência com a abençoada, nós temos que disputar também entre os pássaros e os bichos de estimação dos vizinhos, certo? Mas o importante é a palavra da graça em qualquer situação, tá bom? Vamos aqui, nós não estamos em um estúdio, né? A partir do versículo 9. A partir do versículo 9, 1 Coríntios 2, aliás, a partir do versículo 9. Mas como está escrito, veja que palavra, essa palavra é revelação, viu, abençoados? Olha, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja, a partir daqui, abençoado, a gente vai ver o seguinte, que não se trata de coisas que possamos entender através dos nossos próprios sentidos, né? Ele fala aqui de dois, ouvidos, né? Ouvidos e olho.
Olho não viu, nem ouvido sequer ouviu, certo? Abençoados, e até esse ponto, deixe-me dizer uma coisa a vocês. Se conhecia muito a respeito da Escritura. Existiam muitos mestres, principalmente os judeus, certo? Sacerdotes, que tinham muito conhecimento da Escritura, muito conhecimento do Deus Jeová, certo? O Deus que os tirou da terra do Egito, o Deus que o entregou as tábuas da lei, que fez com esse povo um pacto. Então existia muito conhecimento da parte do homem a respeito de Deus, certo? Existiam muitas formas das pessoas compreenderem a Deus, mas não existia ainda, certo, a compreensão de como Deus nos vê, de como Deus nos olha, está entendendo? Então, até esse momento, Paulo está falando de mistério e de coisas que estiveram ocultas de todos os doutores, de todos os religiosos, de todos os mestres e sábios deste mundo, certo? Mas que agora nos foi revelada por intermédio do seu evangelho. E aqui ele diz que são coisas que ele não viu. E olha que nós já podemos ver muita coisa através da ciência, muita grandeza de Deus, mas ainda, a respeito da revelação divina, são coisas que o olho não viu e que sequer chegou ao coração do homem. Não há como sequer imaginar essas coisas por intermédio do próprio homem, da própria mentalidade, dos sentidos humanos. Mas veja o que ele diz no versículo 10. Mas Deus nulas revelou. Observe, Deus nulas revelou. Não nos revelará. Entendeu? A partir de Cristo, a partir da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo e do derramamento do seu Espírito, essas coisas nos foi revelada. Veja bem o que ele nos diz o seguinte, na sequência. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Observe, olha, Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito, veja que interessante, abençoados, aqui é a revelação do Evangelho. Veja o que ele diz, o Espírito de Deus é quem nos revela todas as coisas. E olha, o Espírito conhece as profundezas de Deus, certo? Há uma advertência aqui, abençoados, que quando diz que o Espírito está em nós revelando o que Deus quer que seja revelado, certo? Isso não significa dizer, até na nossa última pregação que fizemos aqui mesmo, que nós vamos abranger toda a profundeza de Deus, todo o entendimento de Deus. Não vamos chegar nem perto, bênçãos. Não vamos chegar nem perto. O que o Espírito que conhece a Deus em toda a sua profundidade, certo? Ele nos revela é aquilo que Deus quer que nos seja revelado. Vocês entendem? Aí vamos seguir o que é que Deus quer que nos seja revelado e que Ele nos revela por intermédio do seu Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, né? Só o homem realmente feliz aquele que conhece o seu próprio interior, certo? Que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus. É bom que se diga isso para mim mesmo, certo? Para quem fez teologia, para quem estuda, certo? Para todos os mestres deste mundo, é bom que se diga o que está aqui escrito. Olha, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus, certo? Agora veja o que nos é revelado aqui no versículo 12, pessoas. Que maravilha, veja bem. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Veja o que é a revelação do Evangelho. Olha, nós não recebemos o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, certo? Para que, agora veja com que objetivo, para que pudéssemos conhecer, estão seguindo aí, abençoados? Para que pudéssemos o quê? Conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém. Amém, abençoado? Amém. Então, vamos partir daí, abençoados. Não tem como, através do meu próprio esforço, do meu próprio entendimento, da minha própria teologia, não tem como eu conhecer o que me é dado por Deus. É por isso que é muito difícil um filho de Deus se convencer por si próprio, se convencer através do seu próprio entendimento ou do entendimento de outro homem, qual é a sua condição em Cristo. A gente vai estar pregando, anunciando
que ele está perfeito, que ele é santificado, que ele já foi plenamente redimido em Cristo, e ele vai sempre estar dizendo um mais. Já viu aqui como é o argumento? Mas tem que ter isso, não, mas tem que ter aquilo, não, mas eu tenho que fazer dessa forma. Aí o outro faz, não, você não tem que fazer dessa forma, tem que fazer dessa outra forma aqui, sabe? E assim são muitas as formas, são muitas as maneiras pela qual o homem tenta conhecer a sua condição diante de Deus, qual é o projeto de Deus para a sua vida. Mas a única maneira que tem, abençoados, é a que nos é revelada pelo Espírito de Deus e que nos é informado através do Evangelho da sua graça. Veja o que Paulo diz, irmão, nós não temos recebido o Espírito do mundo, a inspiração, o conhecimento do mundo. Nós temos recebido o Espírito que provém de quem? De Deus. E para quê, irmãos? Para quê? Para que eu possa conhecer o que me é dado, como irmãos, gratuitamente. Veja porque nós falamos que o nosso ministério é a palavra da graça. Para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmãos, e essa informação, ela só pode ser dada ao Espírito. Certo? É uma conversa entre Espírito, certo? De filhos de Deus com o seu próprio Pai. Nos é dito em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 9, que Deus é Pai dos Espíritos. E voltando para o capítulo 2 de Hebreus, e no versículo 14, nos é dito, abençoados, que assim como os filhos, quem são os filhos? Nós, em espírito, certo? Assim como os filhos participaram, tomaram parte da carne e do sangue, veja que coisa gloriosa. Ele também, e nós sabemos que por intermédio de Cristo, porque nos é dito que em Cristo habita o quê? Toda a plenitude da divindade. Então, ele também participou das mesmas coisas com os filhos. Veja que impressionante, abençoado. Então, não é uma questão de nós irmos a Deus. Nunca conseguiríamos. Mesmo sabendo que somos espírito, tendo essa natureza espiritual, mas estando nesse corpo de carne, nunca conseguiríamos. Foi Deus quem veio a nós. Amém, abençoados? Foi Amém. Deus quem veio a nós. Os judeus, os rabinos judeus, que usa aquele chapeuzinho chamado kippah, certo? Eles usavam como símbolo da soberania de Deus, ou usam ainda como símbolo da soberania de Deus, e também como um símbolo de que nossa mente humana, nossa capacidade humana, é incapaz de atingir, certo? É incapaz de atingir o conhecimento do Pai. Mas isso não quer dizer que o Pai seja incapaz de nos atingir, de nos alcançar. Nós não alcançamos a Deus, mas Deus nos alcançou. Amém? Essa é a palavra da graça. Está entendendo, irmãos? É esse o nosso objetivo, é avisar para os filhos de Deus, Ele já nos alcançou, certo? Ele já nos alcançou por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continuando, abençoados, é por isso que quando nós pregamos ali em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, que pela graça sois salvos, e isso unicamente por meio da fé, e isso não vem de vós, a pessoa insistindo com o seu mais, com o que eu tenho que fazer, com o que eu vou realizar para poder agradar a Deus, e a revelação da graça nos dizendo, isso não vem de vós. E mais ainda, não vem das obras para que ninguém se glorie diante do Pai. Porque nós, na realidade, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as obras que Deus preparou para que andássemos nela. Mais adiante vamos voltar a essa questão de obras em Deus, certo? Obras partindo de nós mesmos é uma coisa, e obras partindo de Deus para nós é outra coisa, abençoados. Na verdade, já adiantando, são os frutos do Espírito. São os frutos do Espírito. É o próprio Deus agindo em nossas vidas que nos torna agradáveis a si mesmo. Veja lá em Efésios, no capítulo 5, abençoado, no versículo 27, que ele diz o seguinte, é Cristo quem nos apresenta a Ele próprio. Não somos nós que nos apresentamos a Cristo, certo? A apresentação quem faz é Cristo, de nós mesmos. E como é que Ele nos apresenta? Como igreja sem mácula, sem ruga, santificada e perfeita.
Amém, abençoados? É assim que ele nos apresenta. Então, é essa a nossa visão da graça. É uma visão que vem de Deus para nós e não uma visão de nós para Deus. Porque sabemos que coisas que o olho não viu, não chegou ao entendimento do ser humano. Não há como a gente pensar na graça sobre o prisma do olhar humano, sobre o prisma dos sentidos humanos. A graça, abençoado, nós pensamos nela, certo? Sobre o prisma do próprio Deus. É uma visão de Deus para nós. Veja que coisa grande. Veja que coisa grande. Mas nos está revelado. Então como é que as pessoas acham, eu estou me baseando aqui na Bíblia? Sim, mas você está se baseando na Bíblia sobre a visão de quem, abençoados? Sobre a visão de quem? Porque nós também estamos nos baseando na Bíblia. E aí vai. Todo mundo que fala se baseia na Bíblia. Eu ainda não vi um pregador de qualquer sistema religioso, em graça ou na religião, ou seja lá como for, sobre qualquer que seja a perspectiva doutrinária, teológica, eu ainda não vi ninguém pregar se não baseado na Bíblia. A questão não é se eu estou pregando baseado na Bíblia. A questão é se eu estou pregando baseado na revelação que Deus nos deu através da Bíblia. A questão é se eu tenho olhos iluminados e eu declaro a todos vocês que estão me ouvindo, que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento. Amém. Porque a questão é essa. A questão é como Deus te ilumina para que você entenda o que lhe é dado gratuitamente por herança. E isso nos é informado aqui no capítulo, a partir do versículo 9 até o 12, que isso só é possível através da própria manifestação e revelação do Espírito de Deus. Amém, abençoado? Amém. Então, Amém. Essa é a condição da igreja de Jesus. Ela é uma natureza que tem uma natureza espiritual e a sua condição em Cristo, abençoado, é uma condição de igreja, certo? Que já foi, a sua condição, a sua salvação já foi pré-estabelecida por Deus e nos foi revelada. Tá bom, irmão? Enquanto que na religião apresenta uma igreja, sistema religioso, nós fizemos na nossa última pregação um estudo sobre isso, uma reflexão sobre isso. A diferença da igreja enquanto ela se entende como sistema religioso é justamente nesse ponto. É uma forma em que o ser humano compreende a Deus, certo? E a diferença para a igreja espiritual, a igreja filhos de Deus, em quem habita o Espírito Santo, é que ela passa a compreender a forma como Deus, certo? Mesmo estabeleceu. A forma como Deus mesmo ela revelou. Veja que coisa, olha, nós temos recebido o Espírito, não o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Quem recebe essa palavra, abençoado? Eu recebo o Espírito que provém de Deus. E com que objetivo, abençoado? Para que nós possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por herança. Que coisa maravilhosa. E a partir daí, aí segue a compreensão do Filho de Deus, certo? Segue a compreensão e que vai continuar chocando com a compreensão do mundo. A grandeza toda está no fato de que ele compreende também que foi justificado, certo? Como foi justificado, ele não se justificou, ele não fez por onde alcançar essa justificação, mas ele foi justificado, tá bom? E mais outra coisa, abençoado, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, baseado nessa revelação. Não se assuste com o que eu vou dizer, porque nós vamos mostrar na revelação. Tudo o que nos acontece, tudo que vocês imaginarem, provém de Deus. Amém? Quem recebe essa palavra? Provém de Deus, abençoado. Nós estamos aqui porque provém de Deus a nossa estada aqui, certo? E veja bem, nós somos declarados pecador pela lei, certo? Nós somos declarados pecador pela lei. Tudo isso provém de Deus. Se você chegar ali em Romanos, logo no início, no capítulo 3, Deus encerrou todos debaixo do pecado, para com todos usar da sua graça. Porque, veja bem, pode contar a história que for a respeito do pecado original, de como surgiu, há muitas formas de contar, certo? E a forma como nos foi passada por herança, a herança judaica, o conhecimento lá judaico, é que foi através de quê? O pecado de Adão, não foi? O pecado de Adão. Aí Paulo diz, vamos ver aqui em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, o que é que está dito, abençoado? Romanos, capítulo 5, versículo 17. Vamos ver. Romanos 5, 17. Porque
se pela ofensa de um só. O que é que está dizendo aí, abençoado, na Bíblia de vocês? Quantas foram as ofensas? Pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, ou seja, por Jesus Cristo. Então, abençoados, tudo isso aqui faz parte de um plano de Deus. Deixa-me dizer uma coisa aqui a vocês, abençoados. Vocês acham que houve um acidente nesse plano todo? É interessante quando a gente começa a olhar a forma como os teólogos ensinam, a maneira como nós somos justificados, como nós somos recebidos por Deus, certo? Como nós somos eleitos. Existe até uma afirmação teológica que eu acho até engraçada. Se não fosse trágica, seria cômica, né? Quando diz assim, não, mas nós somos eleitos, Deus escolheu, por exemplo, o abençoado, certo? Os abençoados aqui, sabe por que foi que ele escolheu? Porque ele já sabia quem iria querer ele, quem iria crer nele. Entendeu, abençoado? Quem iria decidir, veja, quem iria decidir crer nele, ele já sabia. Então a eleição prévia se dá por conta da presciência divina. Veja, que coisa bonita, que explicação maravilhosa e lógica, né? Não, Deus, quem decidiu foi você. Dependeu de você. A fé foi a sua. E por que Deus está dizendo que já conheceu antecipadamente? Porque ele é presciente, então ele sabia que você iria decidir. Abençoados, essa teoria, por mais linda que seja, está esquecendo de uma coisa. Você é, antes de tudo, um plano de Deus. Amém. Você existe por causa dele. Certo? E sabe como foi que você foi formado por Deus? Diz o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Qual é a culpa que você tem? Não, originalmente, abençoado, vamos pensar então nisso. Qual é a culpa que você tem se você, abençoado, já foi concebido nessa condição? Você nasce já nessa condição, você é condenado pela lei, pelo antigo pacto. Deus condenou e encerrou a todos debaixo do pecado. Olha que coisa terrível. E você, quem não já parou para pensar? Não, isso é consciência, abençoados, vocês também que me ouvem. Quem não já parou para pensar assim, mas que culpa tenho eu se eu nasci assim? Não, quem não já parou para pensar nisso? Que culpa tenho eu de ter nascido, né? Se eu já nasci assim, já fui declarado. É por imputação, né? Essa condição independente, mesmo antes que eu viesse a ser homem, decidi fazer o certo ou o errado, certo? O Evangelho já nos declara, a palavra já nos declara pecador desde o momento da concepção. E tudo isso, aí vem uma explicação, e tudo isso se impregnou, porque a culpa foi do outro lá, a culpa foi daquele lá. Não, a culpa foi da mulher, né? Foi a mulher, tem até isso, né? A mulher foi quem desobedeceu. E coitada da mulher, quanto não sofre. Quanto a mulher não sofreu por causa disso, abençoado. E ainda sofre, principalmente lá pelo lado do Oriente Médio. Porque ela é a culpada da desgraça humana. Abençoados, quem fez a mulher? Deus. Quem fez o homem? Deus. Então, a essa explicação de que Deus é presciente, nós vamos acrescentar a explicação de que Deus é onipotente. Amém, abençoado? Amém. De que ele é a causa primária de todas as coisas. Qual foi o corinho que nós cantamos aqui antes dessa reunião? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a graça comunica isso, abençoados. Você é um plano divino. Você não pediu para nascer. Você não pediu ao menos para existir. Você existe porque você é um projeto divino. Você foi declarado pecador pela lei porque você já fazia parte de um projeto divino. Não houve acidente, abençoado, na criação de Deus, não. O Deus que sabe de todas as coisas, para que ele, sendo presciente e sabendo que essa obra iria se desandar, iria sair do seu controle, certo? Ele teria que só saber disso e mais nada, e deixar que nós decidíssemos o resto. Então ele não seria onipotente. Ele não seria o criador e a causa primária de todas as coisas. E é por isso também, abençoado, que ele traz para si próprio, por meio do seu evangelho, a responsabilidade da nossa redenção eterna.
Amém, abençoados? Quem crê nisso, que a responsabilidade está toda em Deus. É por isso que Efésios diz, é pela graça que sois salvos. E é por meio da fé. E nem essa fé provém de vós. É um dom de Deus. Seria interessante comunicar à igreja de Deus essas verdades. Certo? Que tudo lhe foi dado por imputação. Assim como me foi imputado, que esse texto está querendo me dizer aqui, abençoado, é que assim como me foi imputada a natureza pecaminosa, a adâmica, decadente, agora nos foi imputada também a natureza de Cristo. Porque está dizendo aqui, se pela ofensa de um só a morte reinou, certo? Por esse muito mais, amém, pessoal? Quem acredita que é muito mais? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito mais, abençoados, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém, pessoal? Tudo nos é dado por Deus, até a nossa condição de pecador. Por incrível que pareça, isso o sistema religioso nunca ensinou, certo? Minha culpa, minha máxima culpa, eu sou um miserável, um desgraçado diante de Deus, e quando eu atingo essa consciência, o que é que vai acontecer? Eu vou me tornar submisso a tudo mais que o ser humano exigir que eu faça para poder agradar a esse Deus. Tudo mais que os apetrechos religiosos, os segmentos religiosos exigem, porque todo segmento religioso, aliás, o que define, viu, abençoados? Para quem quiser aqui clarear a ideia, o que faz a diferença mesmo, se o meu sentimento é religioso, ou se ele está em graça, é essa concepção de que tudo provém do Pai. Tanto a minha condição em morte, em pecado, como a minha condição agora em vida, que é muito mais. Amém, pessoal? Amém. É dito que os filhos participam dessa carne. Participam, eles não são essa carne. Outro dia um abençoado me mandou pelo WhatsApp uma mensagem excelente. Eu fiquei vibrando com aquela mensagem. Eu já tinha pensado naquilo através da graça. A graça já nos revela isso. Certo? Já tinha atingido, aliás, essa compreensão através da graça de Deus. Mas assim, com aquelas palavras, um padre jesuíta que viveu no final da metade do século XVIII para o século XIX, ele diz o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Amém, meus filhos? Quem acredita nisso? Porque é dito que nós somos filhos de Deus em espírito. Isso aqui é uma passagem abençoada. Paulo disse, nós esperássemos em Cristo somente na perspectiva humana, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, porque quem entende as coisas de Deus por si próprio, quem pode atingir a Deus por si próprio, o que o ser humano consegue, no máximo, são duas vertentes. Ou se rebela contra a ideia de Deus, porque ele não vai compreender o que está se passando aqui na carne, e ao mesmo tempo compreender que Deus que nós cremos é um Deus de amor. Olha, abençoados, para vocês terem uma ideia, a coisa mais trágica, mais terrível que pode acontecer com o ser humano aqui na Terra, enquanto nessa passagem da carne, é a coisa chamada morte, né? Está tudo feliz, está tudo muito alegre, mas quando morre um, a tristeza se abate. Não é verdade, abençoado? Isso é verdade, pode estar tudo bem. Você quer ver coisa? Está todo mundo na expectativa de uma festa no final de ano. Morreu um da família, acabou. Acabou, a tristeza se abate. Porque essa é a nossa perspectiva humana. Certo? Aí vem aquela concepção, mas como eu entender um Deus que me ama e que me faz passar por tudo isso? Abençoado, não precisa, não é para se entender, é para se crer. Eu acredito que a proporção que Deus for vendo que nós estamos preparados para receber determinados entendimentos, Ele vai nos iluminando e vai nos esclarecendo. Mas o objetivo dele, sobretudo, é nos esclarecer que nós somos responsabilidade dele. Bom, pessoal, eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui. Eu não pedi para ser pecador. E antes que eu fizesse alguma coisa, já fui declarado pecador. Já herdei essa inclinação da carne que é para a morte. Também antes que eu imaginasse ou pensasse qualquer coisa, e muito antes ainda, porque trata do Espírito, é coisa que Paulo revela feita antes da fundação do mundo, eu também fui declarado justo. Amém, abençoado? Amém. E muito mais ainda. E muito mais ainda. Então, abençoado,
Essa condição e graça define que nós somos justificados pela fé somente. Não adianta. É bonita a explicação teológica. É bonita, ela é bonita. Ela convence a mente humana, certo? Mas ela não vem de Deus, certo? Ela não vem de Deus, tá bom? Então, vamos continuar aqui nesse pensamento, certo? O que vai acontecendo quando você é iluminado por Deus para entender as coisas que nos é dada por Espírito, certo? A questão de que nos tornamos participantes do seu reino. Veja, nos tornamos participantes. Enquanto a religião está pregando ainda que aquele que, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, não é isso? Enquanto a igreja, instituição humana, ainda está lutando para estabelecer condições para que alcancemos o reino de Deus, o Evangelho da Graça já nos revela como participantes desse reino. Vamos ver um texto impressionante, interessante, que está lá em Colossenses, no capítulo 1, de 10 a 14. Vamos ver isso aqui, pessoal. Porque isso aqui também é revelação. Colossenses, capítulo 1, versículo de 10 a 14. Quanto hoje a nossa vizinhança está um pouco movimentada, se essa gravação não ficar muito boa, a gente grava novamente, não tem problema. O importante é a gente aqui participar dessas informações. Sabe, pessoal? Porque eu também estou falando para vocês aqui. Vocês são muito importantes, apesar de que já sabem. Interessante. Quando eu estou falando aqui, eu acredito que muitos não dizem, eu já sabia disso, né? Talvez não com essas palavras, mas eu já sabia disso, olha, lá no meu coração. Quando eu prego para um iluminado, eu prego nessa certeza. Eu já fiz gravado na mente. Não é? Já sabia disso, é porque você não é a mente espiritual, a mente de Cristo que está em você, que absorve essas coisas, tá bom? Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 10 a 14. Veja o que ele nos diz aqui também. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha, abençoado, vamos chamar a atenção aqui, que olha, quanto mais a gente compreende a revelação da graça, viu, abençoado? Quanto mais a gente compreende, isso que já está confirmado em nós, confirma mais ainda, certo? Olha, quem nos faz idôneos, abençoados? Quem nos faz idôneos para participar da herança de Deus? Posso? Minha compreensão? A minha justiça própria? Não, ele diz, olha, vamos dar graças a Ele, porque foi Ele mesmo. A nossa idoneidade também vem de Deus, abençoado. Está vendo aí? Tudo depende dEle, tudo provém de Deus. Foi Deus quem nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Agora veja o versículo 13, que é a chave da nossa afirmação. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Abençoado. Transportou. Não é que ele nos transportará. Ele já nos transportou. Para o quê? O reino do Filho do seu amor. Amém, abençoado? Amém. Então, enquanto a religião ainda está pregando uma perspectiva de entrar no reino de Deus, a graça já diz que nós entramos, abençoados. Mas como? Se eu estou aqui ainda sujeito. Entramos, abençoados, porque é o seu Espírito. É o seu Espírito que essa graça comunica. O seu acesso, a sua entrada ao reino de Deus. Amém? Por isso, abençoados. Amém. Então, diante de tudo isso, aí vem não cabe aquela preocupação que a religião nos traz. O que eu vou fazer, como eu vou agradar a Deus, certo? Porque é só compreender, é só crer nessa graça que o próprio Espírito se manifesta. Uma vez eu estava pregando para a irmã, eu já disse isso outro dia, mas nós perdemos a gravação, eu não disse para os abençoados que acompanham o canal, que uma experiência que eu tive, a partir daí eu coloquei no meu coração, eu não vou mais discutir religião com ninguém. Você sabe aquela coisa de que futebol, política e religião não se discute, a questão de fórum único? Eu vou comunicar a graça revelada, mas não vou estar discutindo religião com ninguém. Você sabe o que uma abençoada me disse?
quando eu falei, você já está perfeito, abençoado. Você só precisa acreditar nisso, que a graça de Deus, o amor do Pai, a fortaleza do Espírito Santo se manifesta. E aquela inclinação que era para a carne, para a morte, ela se torna inclinação para a vida em Cristo Jesus. A coisa vai acontecendo, abençoado, de forma que o próprio Deus é quem vai nos fazendo idôneos para isso. Então não cabe aqui, abençoado, dizer, então eu posso matar, roubar, já que eu estou salvo e salvo para sempre. Eu digo, peraí, abençoado, mais uma vez, é por isso que eu desisto de discutir religião, sabe? Porque mais uma vez, abençoada, deixa eu dizer aqui, é o Espírito que está operando em você. Olha, deixa eu dizer aqui para os irmãos, eu não mato, nem roubo, certo? Eu amo a Deus, ou deixo de fazer isso, eu faço aquilo. Não é porque está lá na lei não, abençoados. O Filho de Deus, e eis aqui um mistério, o Filho de Deus, ele não precisa da lei para não matar. Vocês entendem? Porque ele tem o Espírito de Deus nele que o inclina para a vida. O Filho de Deus, ele não precisa da lei dizer que ele ama, até porque mandamento, abençoado, não nos faz amar, não. O mandamento só nos fala da necessidade de amar. Mas quanto mais você encara o mandamento pela sua carne, você, ou essa coisa de ir a Deus por mandamento, você nunca vai chegar lá. O máximo que ele faz é domar as pessoas. Assim como um animal é domado pelo seu treinador. A lei, lembre que a lei nos serve de quê? Tutor, que nos treina, certo? Então o máximo que a lei faz é domar. Está entendendo? Ou seja, ela está aqui sabendo, a pessoa está aqui sabendo que não deve matar, mas cheio de desejo de matar. Tanto é que até em nome de Deus mataram muita gente, certo? Para você ter uma ideia, certo? O primeiro que foi pego transgredindo o sábado, que é o 4º mandamento lá dos 10, não é isso? Foi morto, apedrejado pela comunidade de Israel. Vocês estão entendendo? Então, não tira a vontade de matar, a vontade, o ódio, nada de inclinação terrena. É como domar um animal. A natureza dele ali tá ali. Se disser pega, ele pega. Certo? Se disser morda, mata, ele mata. E ele não mata se não tiver por causa do comando da lei. Vocês estão entendendo? Do comando da regra que foi dada pelo seu treinador. É assim que a lei faz. A lei avulta o pecado, nos diz. Ela põe em evidência o pecado, nos diz o Evangelho da Graça. A lei, ela não purifica ninguém não, abençoado. Certo? Ela diz que não pode matar, não matarás. Pronto. Não matarás. Mas ela não tira o desejo de matar. Quando eu digo que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça, e que o Espírito é quem nos vivifica, certo? Porque todos os desejos e inclinações para a morte, para a destruição e contrária a Deus, é retirado mediante o Espírito. Está entendendo, abençoado? Ele nos foi chamado para a luz. E o que é que a luz faz? Vocês já viram alguém remover trevas, abençoado? Você tem condições de remover um lugar escuro, remover aquilo ali? Não tem condições. Você só consegue acendendo uma luz. A treva desaparece. Amém, abençoado? Amém. Então tudo de ruim, todo sentimento contrário e que está em inimizade com Deus, ele vai sendo tirado, abençoado. Tirado de nós. Abençoado? Tirado de nós. Mediante a iluminação da graça de Deus. É essa a diferença principal. É essa a diferença fundamental da graça, viver em graça ou viver religiosamente. É por isso que a graça nos traz certeza, porque se tudo provém dele. Não é? Se tudo provém dele. Então, eu prego sim, vocês são filhos de Deus, vocês creem nisso, então vocês são salvos. Vocês são salvos e salvos para sempre. Vocês são justificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E nada pode contaminar o vosso espírito. E até quando vocês crescem nessa compreensão, também vocês reinam em vida. Ou seja, o próprio Espírito subjuga o desejo da carne até ele ir desaparecendo por si só. Quando você alimenta o Espírito em graça, abençoado, e esse Espírito realmente ele é iluminado pela graça de Deus, e você entende, compreende qual é a sua condição em Deus, pessoal, o que é que está escrito quando Paulo... lá em Hebreus, alguns dizem que não foi Paulo, outros dizem que foi, existe muita discordância, a crítica textual e histórica discorda, certo?
mas eu não vejo outra. Se ele não escreveu, ele ditou aquilo ali, porque está dentro da revelação. Quando Paulo fala da graça, ele fala o seguinte, e do perigo de viver segundo as obras, de viver segundo sua própria perspectiva, e fala que é responsabilidade de Deus nos purificar em graça. Ele diz, eu estou dizendo essas coisas, pessoal, eu estou dando a vocês essas advertências, mas eu digo uma coisa a vocês, de vocês, na verdade, eu espero coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. As boas obras são fruto na vida de um filho de Deus, não são frutos da sua compreensão de uma forma humana, doutrinária de se chegar a Deus. As boas obras, certo? Na vida de um filho de Deus, aquelas obras que está escrito lá em Efésios 2:10, somos feituras suas criados em Cristo, para as obras que Deus preparou para que andássemos nela, abençoado. Porque essas boas obras são frutos do Espírito Santo, da operação do poder de Deus na vida de cada um dos seus filhos. Então esse é o nosso objetivo, essa é a nossa oração, para que Deus continue iluminando o nosso entendimento. Há coisas ainda para ser vencidas, e sempre haverá, abençoado. Enquanto estivermos nesse corpo de carne, e sempre haverá, certo, essa luta. Tá bom, abençoados? Mas na certeza de que pelo poder de Deus nós somos mais do que vencedores. Então, para os irmãos vencedores em Cristo, os irmãos e amigos que estão vindo através do canal também, vencedores em Cristo, através da palavra do Evangelho da sua graça. Essa é a fé que pregamos, a palavra da graça. Amém? Amém. Muito.